Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Atos capítulo 3. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões irmãos, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais para nós, tanto para nós, como se por nossa própria vontade ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes. Perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. E eu vou agora ao versículo 19, a história que Pedro conta logo a seguir, ela tem alguns detalhes, mas vamos ao 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Amém. Pode assentar no seu lugar, dando glória a Jesus. Meus irmãos, Atos é o livro histórico do Novo Testamento. O Novo Testamento tem os evangelhos, que contam a história, a vida de Jesus, um livro histórico, que é Atos, as epístolas paulinas, as epístolas universais e um livro profético, que é a Revelação, o Apocalipse. Atos foi escrito pelo doutor Lucas, que era médico, discípulo, temente a Deus, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E Atos é o segundo tratado escrito por este médico para um amigo chamado Teófilo, contando a respeito da vida de Jesus Cristo. Quando a gente lê essa escritura, ela é cheia de detalhes interessantes, mostrando em como Deus agiu no nascedouro da igreja, como foi que aconteceram as primeiras conversões, a descida do Espírito Santo, salvação de muita gente, curas espetaculares, conversões maravilhosas como de Saulo de Tarso no capítulo 9, testemunho poderoso de Estevão no capítulo 6, Ananias e Safira que morreram fulminados diante da presença de Deus por mentir ao Espírito Santo no capítulo 5. A gente precisa parar detidamente para observar como o Espírito de Deus trabalhou naquele tempo, como o Espírito de Deus conduziu a igreja. E a primeira verdade que a gente precisa marcar na nossa mente hoje é que quem conduz a nossa história, a história da igreja do Deus vivo,
Não são os decretos e as leis que surgem por aí. Quem conduz a história da igreja é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige. Jesus falou: eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Consolador, o outro Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. A verdade é que nós somos guiados pela mão poderosa do Senhor, através do seu Espírito. É Ele que anda no meio dos castiçais de ouro, é Ele que conduz a sua igreja, é Ele que dirige a sua obra, é Ele que está na frente, é Ele que opera. E o profeta Isaías profetizou dizendo: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quando Ele resolve fazer, não tem ninguém que pode impedir. Quando Ele resolve trabalhar, você está sentindo a presença dEle, pode glorificar ao Senhor. No sábado falamos das primeiras conversões, e foi um tempo maravilhoso que tivemos com as nossas irmãs no grande culto de sábado pela manhã. Terminadas as primeiras conversões, a igreja estava efervescente. O Espírito Santo havia descido recentemente, a coisa estava agitada, e Pedro e João não se descuidaram da oração. É importante observar que quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente às vezes deixa algumas coisas importantes para trás. Por exemplo, tem gente que orava mais, não ora tanto agora, porque agora está muito ocupado para orar. Agora tem muita atividade para orar, tem muito ativismo religioso. E saiba de uma coisa: religiosidade atrapalha a vida de fé. Você não foi chamado para ser mais religioso, você foi chamado para ser mais dependente de Jesus, mais dependente dEle, viver por Ele, para Ele. E eles agora, mesmo no meio da agitação, imagine, pastores, o homem pregou um sermão que 3.000 pessoas se converteram, batizou aquele monte de gente, o negócio estava agitado, mas mesmo assim ele para com João, seu companheiro de ministério, e diz assim: nós vamos orar. Era comum para os judeus orarem 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e ao pôr do sol. A hora nona era a hora de oração, era a hora que a turma ia para a oração, ia para os pés do Senhor. E eles param a atividade, a correria do ministério, tudo o que faziam, e eles resolvem: agora é a hora de orar. E quando a gente resolve orar, Deus também pode agir. Quando a gente resolve buscar a presença de Deus, Deus não está surdo, seus ouvidos estão abertos para ouvir a oração deste lugar. Se você levantar sua voz em oração, há um Deus no céu que escuta. Ele não é um ídolo morto, Ele tem pés e anda, Ele tem ouvido e ouve, Ele tem boca e fala. Ele não é carregado, é Ele que carrega, é Ele que faz. Então você pode hoje sim, em nome de Jesus, chegar na presença dEle em oração, porque Ele ouve a nossa oração. Eles resolvem orar, e acontece uma cura extraordinária, uma operação de milagres maravilhosa, num contexto de avivamento da igreja. E na hora da oração, algo sobrenatural vai acontecer. A hora da oração é sempre propícia para essas coisas. E eu observo, meus irmãos, que a gente, quando olha para aquela cena, a cena da Porta Formosa, a gente observa uma porta reluzente, com um homem maltrapilho assentado, com pessoas passando. Talvez aquele homem tivesse se tornado invisível no cenário, por quantas pessoas ali passavam e nem sequer viam aquele homem ali. Ele estava no lugar que todo mundo passava para ser visto e receber alguma ajuda. E quando ele olha para os transeuntes e ele vê Pedro e João chegando, ele diz: dá-me uma esmola. Ele pede ajuda, ele está pedindo algo específico, ele quer receber uma ajuda financeira, ele pede dinheiro. E aí eu observo que nem sempre Deus nos dá aquilo que nós pedimos. O sujeito queria o dinheiro, mas Deus resolveu dar outra coisa.
Ele queria o dinheiro na caixinha, na latinha, no bolso. Deus resolveu que naquele dia não ia dar dinheiro, ia dar perna para ele andar. Deus resolveu que ia fazer outra coisa, porque o nosso Deus é assim mesmo. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito dEle. Pode ser que a gente esteja pedindo algo e o Senhor resolveu fazer de outro jeito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas receba de Deus aquilo que Ele resolver fazer. Ele quer dinheiro. Eu fico imaginando naquele programa antigo do SBT, que o Silvio Santos dizia assim: vamos abrir a porta da esperança. Vamos abrir a porta da esperança. E quando abria a porta da esperança, alguém era trazido, um filho que estava distante, um presente para alguém, uma doação generosa. A porta formosa estava aberta, eles passavam, era um lugar de riqueza, entravam, o homem não tinha nada, queria dinheiro, mas naquele dia a verdadeira esperança resolveu aparecer para ele. Naquele dia, aquele que é a reluzente estrela da manhã, aquele que seus olhos são como chama de fogo, aquele que tem o poder nas mãos, aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, aquele que anda no meio dos castiçais de ouro, aquele que é o Senhor, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o dono de todas as coisas, resolveu se revelar naquele momento. Dá-me uma esmola, dá-me uma esmola. Ele pede, não recebe o que pede. E Pedro olha e diz assim: olha para nós. Talvez ele estivesse esperando, vai sair alguma coisa desse bolso. E Pedro responde dizendo: não temos prata e nem ouro. E eu posso imaginar de repente o semblante cair. Ih, essa aí deu errado, não vou ganhar nada. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro não tinha dinheiro, mas não queria dizer que não tinha nada. Pode ser que você não tenha o dinheiro agora, mas isso não quer dizer que você está vazio. Você pode não ter algo na carteira, mas você tem algo mais precioso. O missionário Gunnar Wingen gostava de cantar o hino 196: já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale da sombra da morte. E ele vai dizendo: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. A gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem Jesus. A gente pode não ter a conta abastada, mas o poder dele está à nossa disposição nessa noite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem pode adorar, adore. Sim, nós temos a presença dele. Aleluia. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Consegue perceber a presença de Jesus? Eu olho para esse texto e eu percebo um homem que agora está prestes a experimentar algo que nunca havia experimentado. Dinheiro na latinha já tinha caído algumas vezes. Doação generosa, ou mais ou menos, já tinha tido algumas vezes. Mas andar era a primeira vez. E engraçado é que ele pede dinheiro, e se eles tivessem dinheiro, talvez ele estendesse a mão. Pedro diz: não tenho dinheiro, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. O sujeito tem coragem de estender a mão, mas não consegue estender as pernas e ficar de pé. É mais fácil estender a mão para receber do que fazer o sacrifício de se levantar. É mais fácil estender a mão para pegar o que está disponível do que colocar os pés firmados e saltar e levantar. Ele diz assim: ó, levanta e anda. E o sujeito está ali, mas Pedro, com coragem,
não espera ele se levantar. Pedro pega pela mão que não recebeu a esmola, mas recebeu o impulso. Pega pela mão que não recebeu o dinheiro, mas recebeu o toque da graça. E ele agora pega o sujeito e diz assim: em nome de Jesus, se levanta. Ele pega pela mão e coloca o sujeito de pé, porque é assim que acontece quando a graça de Deus se manifesta. Você pode ser ousado, porque Ele garante a vitória. Pedro não espera ele ficar de pé, Pedro o coloca de pé. Você já orou para Jesus curar alguém? Eu também já orou para Jesus curar um paralítico? Já. Mas você já pegou o paralítico e pôs de pé? Uma coisa é a gente orar e dizer que crê, outra coisa é você falar assim: levanta e anda, e colocar a pessoa de pé. Naquele dia Deus resolveu fazer algo inimaginável naquela porta. Naquele dia nem todo o dinheiro do mundo, nem o Banco Central americano, se lá tivesse, nada pagaria o que estava sendo feito com aquele homem naquela hora. Naquele dia Deus resolveu fazer coisa que dinheiro não faz. Eu tenho para te dizer uma coisa: tem coisa que o dinheiro não faz, tem coisa que nem todo o tesouro do mundo faz, tem coisa que você pensa até que pode comprar, mas não vai comprar. Tem gente querendo comprar sono e não consegue, comprar saúde e não consegue, comprar paz para dentro de casa e não consegue. Tem coisa que o dinheiro não resolve. Ele resolve muita coisa, ajuda em muita coisa, mas não resolve tudo. Quando Deus resolve manifestar a sua graça, aquilo que o dinheiro não faz, aquilo que nem o tesouro do mundo pode fazer, o Espírito de Deus se move e faz. Então receba nessa noite o toque da graça de Deus e receba a resposta que só Deus pode dar. O dinheiro não resolveu, mas Deus vai agir na sua vida, vai agir na sua casa. Quem pode levantar as mãos e receber essa palavra? Levante e receba, diga glória a Deus, aleluia. Eles estão diante de algo inimaginável. Pedro diz: em nome de Jesus. E ele usa a arma mais poderosa que existe. O nome de Jesus é o nome. É no nome de Jesus que coisas sobrenaturais acontecem. Quando ele estava a despedir-se dos seus discípulos, ele diz assim: olha, em meu nome pegarão em serpentes, escorpiões, não serão feridos. Se beberem coisas mortíferas, não lhes farão dano algum. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Em meu nome. O nome de Jesus é a arma mais poderosa que temos à nossa disposição. Quando coisas acontecem, quando situações adversas se levantam, quando problemas sobrevêm, nós podemos às vezes usar os artifícios humanos para tentar ajustar alguma coisa. Às vezes queremos resolver com o nosso braço, queremos resolver com a nossa capacidade intelectual, queremos resolver com o nosso argumento. E tem gente que é bom de conversa, é bom de argumento, é bom para desenrolar as coisas, mas tem situações que a boa conversa, o braço, o entendimento não resolvem. Tem coisas que não podem ser resolvidas dessa forma, mas todas as coisas podem ser confrontadas e resolvidas através do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso no céu, as hostes celestiais o adoram, o céu se move em torno dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. O nome de Jesus é poderoso na terra, é o nome mais excelente dado entre os homens, não há outro pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é poderoso lá no inferno, em qualquer lugar. O nome de Jesus é poderoso. Já experimentou falar o nome dele hoje? Já experimentou clamar pelo nome dele hoje? Já experimentou chamar por ele? Chama por ele, nome tão lindo. Ele, o nome de Jesus, é o nome sobre todo nome. Aleluia. O nome poderoso de Jesus foi invocado diante de uma situação adversa.
Temos profissionais de saúde aqui. Paralisia, membros que não funcionam, nervos atrofiados, coisa que não tem como resolver, que não tem jeito. O nome de Jesus faz. Eu estava num culto com uma pessoa com uma perna curta, a perna cresceu diante dos nossos olhos. O nome de Jesus faz. Os céticos podem duvidar. A verdade é que o nome de Jesus continua sendo o nome de Jesus. O nome de Jesus continua sendo poderoso para isso. O nome de Jesus continua fazendo coisas inimagináveis. E a gente olha para esse texto, a primeira cura espetacular depois do Pentecostes, e a gente vai observar que esse homem agora, no entusiasmo que tem, ele levanta, agora está de pé pulando, não andava, está pulando, e ele entra correndo, seus tornozelos se firmaram, e ele entra saltando e pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. A empolgação dele, eu fico a imaginar, deixou a caixa de esmola para trás, deixou os pertences na porta, e agora Paulinho e Grimaldo, ele sai saltando, e entra saltando no templo. Ele chega de uma forma esfuziante, o sujeito está animado, e ele está ali naquela animação, naquele comportamento. O povo começa a ver, e quando o povo começa a ver, eles reconhecem o homem que ficava na porta. E eu posso imaginar alguém dizendo: mas não é fulano, mas não era coxo, está saltando como? O que aconteceu com ele? Estava mendigando ontem, mas agora está de pé. O que aconteceu com ele nesse momento? Acabei de ver sentado na porta, está pulando agora. Acabei de ver o sujeito pedindo esmola, e ele agora está pulando, louvando a Deus, saltando, correndo. Ele está curado. E as pessoas observam. E aí eu quero te dizer que as grandes coisas que Deus pode realizar na sua vida são para a glória dele. Não pode ser apenas para você se sentir bem. Não pode ser apenas para você ficar deitado eternamente em berço esplêndido, sentindo bem. Oh, que maravilha, estou curado. O Senhor só faz coisas para a glória dele. Você só existe para a glória dele. Você está aqui por causa da glória dele. Se não fosse para glorificar a ele, você nem aqui estaria. Você está vivo até hoje, sabe por quê? É para a glória dele. Sabe por quê que o inimigo não te levou, que o inferno não te tragou, que a morte não te derrotou? É porque ele tem um propósito para a glória dele. E se for para a glória dele, você pode adorá-lo. Sabe por quê? Você não vai hoje, não vai de véspera, você cumpre o propósito de Deus, e vai ser para a glória dele. Para a glória dele. O homem está adorando, e de repente, o que aconteceu ali? O povo vendo aquele milagre, em vez de dar glória a Deus como paralítico, eles pensam que foi Pedro e João que fizeram o milagre. E aí nós pregadores, nós obreiros, precisamos ter cuidado. Quando Deus faz o impossível acontecer, a gente não pode sair depois dizendo assim: ó, preguei e virou tudo. Preguei, o negócio, ó, bombou. Fazer a nossa propaganda. Não somos nós, não é a gente, não é a nossa eloquência, não é o nosso jeito, não é a nossa forma de pregar. A glória é dele, porque se Jesus quiser fazer, ele usa uma palavra simples: em nome de Jesus, levanta e anda. Não foi um sermão, foi algo simples. Eu quero dizer uma coisa para você: a glória tem que ser dele. Se ele fizer, aponta para ele. Se ele curar, aponte para ele. Se alguém for salvo, aponte para ele. Há um perigo muito grande. Ontem no nosso culto,
nós invertemos a rota do culto, a ordem. Os irmãos que estavam aqui viram. A uma certa hora, antes da mensagem, o Senhor nos direcionou para fazer assim: olha, morreu um rapaz conhecido na cidade. Demos a notícia trágica para a família, para quem a gente pede oração, amigos da gente. E eu disse: olha, a gente deixa as decisões mais importantes da vida para depois. A gente adia as nossas escolhas. A gente fica em volta das coisas de Deus, sem tomar decisão a vida inteira. Mas o amanhã pode não chegar. E o Espírito de Deus está dizendo que tem gente hoje que pode tomar decisão, não precisa nem esperar o apelo depois da mensagem. Você pode vir a Cristo agora. E quem estava aqui ontem viu, um senhor veio emocionado, porque Deus o trouxe. Daqui a pouco veio um rapaz, a mensagem nem havia sido pregada, o apelo foi feito no meio do culto, porque se Deus quiser inverter a ordem, o apelo pode ser feito no começo do culto. A gente canta depois, oferta depois, prega se der. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus é o dono dessa obra. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser salvar agora, Ele pode. Se Ele quiser curar agora, Ele pode. Se você está enfermo, hoje pela autoridade do nome de Jesus, seja curado agora, seja curado agora. Coloque a sua mão sobre a enfermidade e clame o poder do nome de Jesus, e recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção, receba a ousadia e seja curado agora. Há uma unção e a presença de Deus em nosso meio. Aleluia, aleluia. Eles pensam que é Pedro e João que estão fazendo o milagre. E Pedro: opa, peraí, vocês estão pensando que é por nossa causa que isso aconteceu? Estão pensando que é por causa da gente, por causa da nossa santidade? Foi não. Lembra de Jesus o Nazareno? Que vocês entregaram para Pilatos e ele foi entregue à morte? Aí ele começa a confrontar aquelas pessoas com a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é isso: é contar para as pessoas quem é Jesus, é contar para as pessoas quem é Jesus, qual é o poder de Jesus. A mensagem do Evangelho não é sobre nós, é sobre Ele. A mensagem do Evangelho não é sobre as nossas conquistas, é sobre o céu. A mensagem do Evangelho não é para a gente se sentir bem, é para a gente se sentir confrontado e pedir a misericórdia e a graça de Deus. A mensagem do Evangelho vai abrir os nossos olhos, vai colocar a gente de pé. Ele vai assim: lembra de Jesus, aquele que vocês mataram, aquele que vocês rejeitaram. É no nome desse Jesus que este está aqui curado diante de vocês. E aí, gente, o nome de Jesus deve ser glorificado em qualquer situação. Quando a luta passar, levante a mão para o céu e diga: é no nome de Jesus que a gente venceu. Quando passarem as tribulações, diga: é no nome de Jesus. Se chegar a vitória, levante a mão e diga: é no nome de Jesus que nós somos vitoriosos. Reconheça o poder do nome de Jesus, porque no nome de Jesus é que a gente vence. E Pedro começa a falar a respeito do poder do nome de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus na nossa história? Para algumas pessoas, Jesus é apenas um crucifixo na parede. Para algumas pessoas, Jesus é um quadro pintado em algum lugar. Para algumas pessoas, Jesus é um nome no boné ou na camiseta. Para algumas pessoas, Jesus é um mestre que viveu na antiguidade, um filósofo, um homem do bem. Para algumas pessoas, Jesus é apenas uma figura histórica. Mas para mim, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Deus que veio habitar conosco. Para você que o conhece, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor da glória. É Ele que mudou a sua história, Ele que mudou a sua vida, Ele que mudou a sua casa. E hoje eu posso testemunhar: tem história aqui dentro que era causa impossível, que não tinha jeito, que ninguém dizia que um dia você ia ser crente. Olha você aqui dando glória a Deus, levantando a mão, adorando a Deus, salvo por Jesus. Oh glória, aleluia, aleluia,
Aleluia. Causas impossíveis acontecem por causa do nome de Jesus. A gente precisa realmente voltar ao poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso até na boca daquela pessoa que está perdida. O nome de Jesus, quando invocado, quando falado, é poderoso em qualquer situação. Um dia uma pessoa veio a mim e me disse: pastor, eu orei, eu recebi oração e aconteceu um milagre, mas aquele pregador caiu, se perdeu, desviou. Eu disse assim: quem foi que te abençoou? Foi o nome de Jesus ou foi o pregador? Porque há um sério risco de alguns de nós, às vezes, nos envaidecermos. Deus nos guarde. A gente precisa reconhecer a nossa dependência dEle, somente dEle. Deus não avisou para Pedro que ele ia chegar na porta do templo, ia passar pelo mesmo coxo que passava todo dia, toda hora, que ele talvez até conhecesse. Deus não avisou que ia curar naquele dia. Deus não falou assim: prepara, meu servo, que hoje o negócio vira todo. Prepara, leva o celular carregado para poder fazer o registro da cura. Deus não avisou. Deus resolveu fazer a cura instantaneamente, naquele momento, sem avisar. O homem queria dinheiro, recebeu as pernas, foi curado. Eles confundiram, acharam que era Pedro e João, que eram poderosos, mas eles não eram. E eles dizem: isso aconteceu por causa de Jesus. Sabe por que você está de pé? É por causa de Jesus. Sabe por que a sua casa está de pé? É por causa de Jesus. Sabe por que você está aqui? É por causa de Jesus. Sabe por que Ele está te guardando? É porque Ele tem um propósito com você, e Jesus te escolheu, te chamou, e Ele está dizendo que Ele vai te usar até o final. Então Ele prega a mensagem do Evangelho, e Ele termina com a verdade do Evangelho que confronta qualquer pessoa. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A verdadeira conversão, ela acontece em decorrência do arrependimento. Arrependimento é necessário para a mudança de vida. O Evangelho faz isso. O Evangelho leva-nos a tomar uma outra rota. O Evangelho nos faz direcionar a vida sobre outra pauta. O Evangelho nos leva à mudança completa, à transformação. O Evangelho não nos reforma, o Evangelho nos transforma. Isso quer dizer que tem coisas da velha vida que não vai ser colocada massa plástica, não vai ser dado uma lixa, uma tinta por cima. Tem coisa da velha vida que o Evangelho é o maçarico que corta, tira o pedaço, e Jesus constrói de novo. O Evangelho não te reforma, o Evangelho te transforma. O Evangelho não faz maquiagem na pessoa, o Evangelho muda a pessoa. O Evangelho muda, e isso começa com a palavra que Pedro dá: arrependei-vos. Quando a gente se arrepende, as coisas velhas vão ficar para trás, as coisas velhas serão deixadas. Sabe aquela vida que você levava? Está lá no mar do esquecimento, foi jogada fora, e Jesus falou: agora você é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Nunca mais a mesma vida. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu estou a pregar nessa noite para pessoas que estão ouvindo pelas redes sociais ou aqui no templo, onde você estiver. Você precisa passar pela experiência do arrependimento, da conversão, e ter o perdão dos seus pecados. E algumas pessoas até dizem: mas eu sou boa gente, eu respeito a minha família, eu não roubo, não falo mentira, não dou prejuízo aos outros.
Isso é obrigação de quem é decente. As suas boas obras não te salvam, as suas boas obras não te colocam no céu. O que te salva é você reconhecer Jesus como Salvador e arrepender-se dos seus pecados. Existem pecados que estão em você, existem coisas na mente, existem coisas no coração, existem coisas das quais você precisa se arrepender, e Jesus tem o remédio para mudar a sua vida, mudar a sua história. Arrependei-vos e sejam apagados os vossos pecados. Engraçado é que nós sempre nos lembramos das coisas velhas, principalmente daquelas que envolvem a outra pessoa. Fulana, já foi assim, assado, cozido e ensopado. Fulano, eu que sei. Conheço a não sei quantos carnavais. E se você souber de onde veio. Só que Jesus, quando olha para nós, Jesus não olha dessa forma. Jesus olha para nós e sobre nós Ele vê o seu sangue aspergido. Nossa transgressão foi coberta, foi tirada. Nosso pecado foi perdoado. E o profeta diz assim: dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. O colega de banco aí pode olhar e falar assim: Fábio, fulano, Bidinho, conheço há muito tempo. Jesus fala assim: eu conheço desde antes de nascer, e por causa dele eu dei o meu sangue na cruz do Calvário, e agora não há nenhuma condenação mais para quem está em Cristo Jesus. E tem uma coisa para dizer: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. O colega lembra, a cidade lembra, o povo lembra, mas Jesus, quando olha para nós, Ele diz: eu não me lembro mais dos seus pecados, porque ainda que eles tenham sido tintos como sangue, como a escarlata, eles agora estão brancos como a branca lã, como a neve, porque pelo sangue de Jesus nós fomos purificados. O arrependimento chegou, a vida foi mudada, e você não é mais a mesma pessoa. Tem gente que tem uma coleção de histórias sobre você ou sobre nós, e Jesus só tem uma. Ele diz assim: está salvo, transformado. Mas caía, pastor, na calçada do cachorro lamber a boca. Mas agora usa essa boca para dar glória a Deus, aleluia, para cantar, para pregar a palavra de Deus. Era assim, não é mais. E Jesus diz assim: eu nem me lembro. Sabe por quê? E eu falo aqui, pedir licença ao nosso teólogo, o pastor Mauro. Vamos falar sobre a doutrina da justificação. A doutrina da justificação é algo interessantíssimo, que quando o Senhor nos salva, Ele nos justifica. E sabe o que é a justificação? É apagar os pecados. A cédula de condenação era enorme. Se puxar a capivara do fulano, é uma lista enorme. Ele não dá conta. Aí quando Jesus na cruz diz assim: está consumado, Ele diz: está pago. Jesus resolveu aquilo que lá em Brasília eles criaram e já passaram por cima. Ele resolveu a questão da ficha limpa. A ficha era suja, Ele limpou a ficha, pagou, não tem mais condenação. E porque você está justificado, não tem nada mais para Jesus lembrar. Você foi tornado justo. Eu amo esse Jesus. E para pegar um sujeito como eu e transformar num justo, pegar um sujeito como você e transformar num justo, eu amo esse Jesus, porque Ele pegou a nossa ficha e a cédula de condenação que era contra nós, Ele apanhou e cravou lá na cruz, e Ele disse: está pago, está consumado, não deve mais nada. Quem é o Fábio? Ficha limpa. Quem é o Breno? Ficha limpa. Quem é o Everton? Ficha limpa.
Quem somos nós? Ficha limpa. Por causa da gente, ele abre? Não, senhor. Por causa dele, a ficha está paga e zerada. Ele teve misericórdia de nós. Quem pode dar glória a Deus por isso? E aí, eu vou falar de mais uma doutrina, a da santificação. A santificação, diferente da justificação que é operada por Deus, com um propósito, ela é operada de outra forma. Através da santificação, o Senhor coloca em nós e vai desenvolvendo em nós o caráter dele. Se na justificação ele tira a ficha suja, na santificação ele começa a operar em nós, a trabalhar em nós e a colocar coisas em nós que vamos desenvolvendo e vamos trabalhando e vamos crescendo. Você nunca vai ser santo como Deus é, mas você está no propósito de santificação. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, semana que vem mais crente do que agora, no ano que vem mais crente do que esse ano. Você vai entrar no ano que vem com os dois pés, não é com o pé direito não, com os dois, vai entrar com os dois firmados na rocha e vai dizer assim: eu vou ser crente até debaixo d'água, eu vou ser crente até morrer, eu vou ser crente até o final, eu não largo meu Jesus por nada. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai operar em você a santificação, vai trabalhando em você, com você, em você. E sabe o que vai acontecer? Há uma promessa para nós, que nós estamos sendo trabalhados. Ele está trabalhando em nós, Ele está operando em nós, Ele está fazendo algo em nós. E sabe o que vai acontecer? Você vai se santificando, você vai vivendo de fé em fé, e Deus vai transformando você, moldando você, e você vai se tornando a imagem dEle. Sabe por que nós não temos santos canonizados em nossa igreja? Porque o chamado da Bíblia é para você ser santo. Não é o santo que foi, é o santo que você tem que ser. O chamado da Bíblia é você ser santo nos seus negócios, é você ser santo na faculdade, é você ser santo lá no trabalho onde você trabalha. E sabe como é que isso começa? Com arrependimento, com conversão, com pecados sendo apagados. E sabe o que vai acontecer? Tem um santo morando naquela rua, tem um santo que habita naquela casa, tem um santo que entra naquela sala de aula todo dia. Eles podem ser da bagunça, podem fazer o que for, mas se você é santo e entra lá dentro, na hora que a coisa apertar, é para você que eles vão pedir oração. Pode ser da farra do que for, quando a coisa apertar, é para o crente que eles vão olhar e vão dizer assim: olha, ora por mim, pede a Deus por mim, Deus te chamou, arrependei-vos, sejam perdoados e apagados os seus pecados. E tudo isso acontece por causa do nome poderoso de Jesus. Nós estamos encerrando a campanha das causas impossíveis. Nossos propósitos de oração estão diante de Deus. Nós vamos agora recolher os propósitos e vamos apresentá-los ao Senhor no monte depois. Só que tem uma coisa: se você faz o propósito, mas não vive o propósito, de nada isso vai lhe adiantar. Vai esperar o que para viver o propósito de Deus? Vai esperar o que para se submeter à autoridade do nome de Jesus? Vai esperar acontecer alguma coisa para poder dar um passo de fé? Vai esperar um problema aparecer? Pode ser que nem venha, pode ser que tudo corra bem. Tem gente que vai passar por essa vida liso e leso, vai chegar lá na frente limpinho, sem problema nenhum, sem nada. O problema dele vai ser na eternidade, porque vive para si aqui, e o amanhã não tem nenhuma segurança. Curva sua cabeça e fecha os seus olhos. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, convertei-vos.
se tem alguma coisa faltando, hoje é dia de tomar essa decisão. Hoje é dia de pedir a Jesus para mudar o seu viver. O pastor Ricardo vai fazer o apelo, o convite agora. E esse é o tempo de pensar nas coisas do céu. Aquele homem teve o seu momento difícil, de causa impossível, resolvido por uma manifestação da graça de Deus, por uma manifestação do poder de Deus de forma inusitada. Pode ser que hoje seja o dia que Deus irá manifestar o seu poder de forma surpreendente na sua vida, e você irá provar dos grandes feitos de Deus. Sua cabeça curvada, é hora de pensar, é hora de pedir a Jesus misericórdia, é hora de dizer para Jesus que você depende dele, é hora de orar, de clamar ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que aguarda a vinda de Jesus, e todos digam amém.